Boa tarde, pessoal, boa tarde. Mudei hoje um pouco o horário da live. Tô fazendo alguns testes, então eu já aproveito e te peço aqui. Anota aqui pra mim nos comentários qual é o melhor horário e dia pra fazer lives ao vivo pra você, porque eu vou adorar começar a chamar as pessoas pra fazer tipo umas consultorias de graça, assim, tipo umas pessoas que fazem por aí. E eu tô gostando da ideia, de repente, de chamar as pessoas ao vivo, a cores, assim, e resolver o problema delas em relação à rotina, à produtividade, enfim, a essas mazelas humanas, né, e que a gente tem passado. E hoje nos meus stories ali eu coloquei uma provocação por conta da famosa palavra procrastinação, que é difícil de falar. Por conta que eu quero quebrar algumas crenças em relação a isso, até mesmo falam de eliminar a procrastinação. Então, assim, se você alguma vez já procrastinou, já se sentiu procrastinando, seja de propósito, seja sem querer, já viu seu marido, seu filho, conta aqui pra mim, que eu quero saber se essa é uma palavra que tá na sua vida de forma recorrente. E de que forma isso tem te incomodado em relação à tua vida, ao teu dia a dia, a você conseguir atingir teus objetivos. Boa tarde pra quem tá entrando, tudo bom, Ilana? Sempre bom te ver, amiga. Fica aí. Então é o seguinte, esse tema de procrastinação, a gente ouviu falando que é ruim, que isso dá problema, que quem procrastina é preguiçoso, é desorganizado, não tem disciplina. Mas se eu dissesse pra você que se você procrastinar do jeito certo, e ela pode ser melhor, ela pode ser uma arma pra você no teu dia a dia, você já pensou nisso? Transformar algo ruim, aquela história do limão em uma limonada, já ouviu falar? Do limão em uma limonada? É mais ou menos isso que eu queria propor, sabe? A gente mudar estrategicamente a procrastinação pro nosso lado. Como é que a gente pode resolver isso? Porque existem estudos que dizem que a procrastinação a gente não elimina, a gente gerencia. Existem pessoas que dizem que é eliminado de acordo com uma troca de comportamento. Mas eu quero ir um pouco mais além. E se a gente pegasse isso e usasse isso na nossa estratégia do dia a dia? E eu vou dizer que eu tenho testado fazer isso. Agora, recentemente, inclusive eu coloquei nos meus stories sobre isso, que fazem 8 dias que eu não faço a minha rotina matinal, que é normalmente bastante rígida e estrita, e eu sigo ela passo a passo sempre. E essa tá sendo uma experiência muito interessante pra mim, porque normalmente quando eu me proponho a fazer, eu faço. Eu beiro mais o workaholic do que efetivamente deixar de fazer alguma coisa, até de certo ponto, até over, né? Então não faz parte do meu ser esse tipo de coisa. Mas eu resolvi fazer esse teste e tá sendo surpreendentemente bom. E eu vou explicar por que ao longo dessa live. Se você tem alguma dúvida, você não sabe como transformar isso da melhor forma, escreve aqui pra mim. Eu vou voltar sempre nos comentários ou escreve no direct pra eu estar trazendo pra vocês, destrinchando um pouco mais essa forma de ver algo ruim em algo bom. Eu acho que a vida é feita disso, né? A gente pegar as coisas que acontecem, não sendo poliana, mas sendo bastante realista, porque afinal de contas a gente é bombardeada de notícias ruins, né? Se você se expõe a isso o tempo todo, inevitavelmente você vai ter pensamentos ruins. Naturalmente já tem, né? Mas inevitavelmente eles vão se tornar maiores e mais fortes e de repente ao longo do tempo aí até de forma destrutiva na tua vida. Então vamos lá. Eu comentei então que eu tô 8 dias sem fazer minha rotina matinal propositadamente, e eu cheguei num estágio há 8 dias atrás em relação ao que eu tava tudo muito, né, que o digital ele absorve bastante a criação de conteúdo, atender as pessoas, eu tô com a mentoria, então é muito desgastante emocional e fisicamente, e também os meus cuidados mentais de esporte, de treino, eu não podia deixar, então acabou que encavalou muita coisa e eu falei assim, não, deixa eu fazer um negócio diferente que eu nunca fiz. De forma diferente, não é só você deixar por deixar de fazer alguma coisa. É você saber o que você vai deixar, por quanto tempo você vai deixar e por que você vai deixar. Então vamos lá, quando a gente fala procrastinar, que tipo de palavras vem na tua mente? Escreve aqui as palavras, vamos fazer um brainstorming disso, porque a gente vai começar a achar como que a palavra procrastinação e esse comportamento, seja nosso ou seja de pessoas em volta de nós, nos incomodam. A hora que a gente começa a colocar para fora, as coisas começam a ficar mais claras, e nada melhor do que a clareza para você conseguir tomar uma atitude, né? Tomar uma decisão assertiva.
com tranquilidade. Essa é a grande ideia, né? Então, eu até coloquei nos stories, eu vou repetir aqui um dos meus alunos, né, do outro método, da outra mentoria, da outra turma que eu tive. Eu tava conversando, eu tava falando sobre isso, né, postando nos stories, eu comentando, conversando com ele no direct, e ele comentou: nossa, Nicole, organizei a minha rotina, que parece que eu ainda tô na CLT, tem hora pra tudo. E ele trabalha como afiliado no marketing digital, já tá faturando super alto, é um querido, o Rafa. E daí ele comentou assim: eu comecei a usar o Google Agenda depois que eu fiz o teu curso. E a gente tava conversando sobre isso. Aí ele falou assim: olha, segunda-feira eu decidi não trabalhar e me senti muito bem sobre isso. Daí ele falou: porque eu sabia exatamente que meu negócio estava andando, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu sabia exatamente quando eu tinha que voltar, e tudo funcionou perfeito. E até ele falou assim: nossa, foi muito show, me senti um rei, ele falou alguma coisa em relação a isso. Eu achei muito engraçado. E realmente isso estava acontecendo. Então, eu não acredito em coincidências, eu acredito em sincronicidades, né? Lei da atração, sempre com Jesus ali comandando tudo, mas foi muito legal eu estar pensando exatamente nesse tipo de conversa, e a pessoa, e o meu aluno vir falar exatamente disso. Eu achei fantástico, até conversei com meu filho sobre isso. Mas se a gente fala sobre procrastinação, a gente tem que falar sobre quando você vai retomar ela. Então essa é a primeira coisa. Se você vai decidir deixar de fazer algo que é necessário, ou se você ainda não está fazendo aquele algo necessário, defina um prazo. Quando você define algum prazo, o teu cérebro já se predispõe a seguir aquele prazo. É igual tem a lei de Parkinson, né? Que ele fala assim, que toda tarefa vai se alinhar ao tempo que você der a ela. Então, tudo que você começa fazendo e você define, vou dar um exemplo. Eu vou olhar e-mail durante 1 hora, limpar a minha caixa de e-mails, por exemplo. E você coloca um timer regressivo para limpar a tua caixa de e-mail. Gente, é quase que mágico, faz esse teste. Você vai terminar em 1 hora, terminando aquela tarefa. E a mesma coisa quando você se propõe a fazer, colocar uma data no teu cérebro para você retomar determinada ação. E até colocar na agenda. Então você se propõe aquela data, você se justifica e você vai executar, você tende a executar mais fácil a partir de uma determinação, de um registro, de um comprometimento, principalmente, prioritariamente com você. Mas se você conseguir fazer esse compromisso com outras pessoas, né, que o compromisso se torne público, ainda melhor. Aí, vamos ver. Então, o que eu queria apontar aqui pra você? E eu gostaria de saber de você, se você já adiou alguma coisa por medo de errar, por medo de não dar certo. Então, existem alguns motivos da procrastinação que são, entre aspas, justificáveis para nós mesmos. E isso vai tomando tempo. Isso vai te empurrando, né? Fazendo você empurrar com a barriga as coisas. E você acaba não fazendo aquela determinada coisa. Então, por isso que eu disse da clareza. Então, perceba, se você tem algo que você está deixando de fazer por medo, e a hora que você coloca luz nesse medo, você consegue entender o que está acontecendo e toma uma ação. Ou você busca alguma ajuda, né? Um acompanhamento, uma mentoria, ou você pede uma ajuda para quem está próximo de você, ou você vai definir aquilo para ficar na caixinha e pensar: olha, esse medo não faz sentido, então tá tudo certo, eu já entendi o que estava me travando. E é essa forma de clareza que faz as coisas funcionarem. Então, se você já teve medo, já teve procrastinação pelo medo, coloca aqui embaixo pra mim qual é a atividade que você estava deixando de fazer. Por quê? Com essa atividade, você vai me explicar o medo que você estava tendo em relação a essa atividade. E daí a gente começa a estruturar um planejamento, um plano para colocar isso em ação. E isso é muito poderoso. Ótimo, então eu coloquei ali sobre o meu ritual da manhã e eu queria saber se você também tem algo. Agora eu falei do que você não estava fazendo, mas agora eu quero propor daquilo que você está fazendo. Ó, o Rafa acabou de entrar. Tudo bom, Rafa? Falei de você. Do que você está fazendo que você gostaria de procrastinar com estratégia, de você definir, deixar de fazer aquilo porque você quer. Essa é a grande sacada de uma estruturação de rotina. Essa é a grande sacada de você saber o que você está fazendo. Boa tarde, querido, tudo bom? Esse que é o Rafa que eu comentei com vocês, gente, que decidiu não trabalhar na segunda-feira. E pode, e tá tudo certo. E eu pego no pé dele também, né, gente? Já quem é meu aluno, eu sempre comento assim: olha, você está me dando a autorização de pegar no seu pé. Então já pensem aí se realmente vocês querem fazer parte, porque eu
Se vocês estiverem dispostos, eu tô mais disposta ainda, né? Ter energia pra mim, pra você e pro resto do mundo. Agora vamos lá. O que seriam os benefícios de uma procrastinação estratégica? Então, lembrando, o que eu falei da procrastinação estratégica? Algo que você faz e você decide não fazer quando você tem um propósito, quando você tem um tempo para parar e um tempo para retornar. E o porquê? Importantíssimo. Tava tomando café, lendo um livro agora e vendo a sua aula. Maravilha. Ô, gente, eu vou até fazer um print. Fantástico, eu adorei isso. É isso aí, gente, ó, 3 da tarde, o Rafael tomando um café, lendo um livro e vendo a minha aula. É isso, é se organizar no tempo, vai muito além do só fazer. É o fazer, é o não fazer, é porquê, é de que forma. E o que traz de bom isso? Gente, primeiro, isso dá um poder, dá uma sensação assim de poder, porque qual é a grande questão quando você sai de uma CLT e vai para o empreendedorismo, seja no marketing, seja onde for, você de repente não tinha tempo para de repente ter todo o tempo do mundo. E ninguém te ensinou a fazer essa ponte, ninguém te ensinou como usar esse todo o tempo do mundo. E o que acaba acontecendo? As pessoas se atropelam tudo, quem tá olhando de fora, acha que você só fica olhando no computador vendo o vídeo do YouTube, que você não tá trabalhando, aí a família inteira começa a desligar, ou tua mãe, ou tua mulher, que você tem que levar o cachorro no pet, no negócio de pet, que o filho não sei o que, que vai no supermercado, e as coisas acabam se embolando. Então é exatamente aí que eu entro. Como que você se estrutura, como que você vai explicar, até como que você fala com as pessoas pra dizer não de um jeito legal, como que você se sente de chegar no final do dia, né, e você não tá enlouquecido, porque homens até que não sentem tanto, tá, mas veja se você se identifica, mulher que está me ouvindo. Se você chega no final do dia toda escabelada, chutando o cachorro mais perto, gritando com o marido, tendo faniquito com o filho, você é louca. Não é assim que chama a gente? Você é uma louca, uma maluca, sei lá, uma workaholic, ou você tem problema, vai procurar um terapeuta, um psiquiatra, sei lá. Se a mulher chega no final do dia em casa, linda, tipo gerente de banco, assim, normalmente, que chega no final do dia e ainda tá com o perfume da manhã, que, não tô falando mal de gerente de banco, tá? Mas outro dia eu conto a história da gerente de banco, minha vizinha. Vai ficar para outro dia se vocês pedirem, senão eu também não conto, porque eu tô abrindo cada coisa aqui que tô me sentindo cada vez mais à vontade, vocês que aguentem. Vou dar um exemplo do gerente de banco, não estou desmerecendo a profissão, mas foi uma situação muito particular que eu vivi na minha vida. Então a pessoa chegava assim, tipo, 6 da tarde, parecia que tinha acabado de tomar banho. Se uma mulher chega assim em casa, o que a sociedade, né, começa a dizer, a sociedade julgadora que eu chamo, né, ou às vezes o marido que tá junto, ou se a pessoa mora com a mãe, é solteira, enfim, não fez nada. Então, qual é a saída boa da mulher? Ou ela é louca, ela não fez nada. Ou ela tem que fazer, pode até fazer mais, ela não pode descansar, não pode nunca. Então, olha só que legal quando você entende e coloca a procrastinação estratégica de um jeito no seu controle. E claro que depois que você decide, você executa, tá? Eu já tô considerando que você vai decidir fazer e fazer. Isso tá fora da nossa conversa você prometer alguma coisa pra você e não cumprir, tá? Esse é um princípio básico do básico de um amor próprio pra você mesmo. Você se promete, você cumpre. A primeira pessoa que tem que fazer isso é pra você mesmo. Senão nada do resto funciona. Vai por mim. Então, olhe quais seriam os benefícios de uma procrastinação estratégica. Você vai reduzir o estresse, claro, porque no meu caso, por exemplo, eu deixei de fazer os rituais matinais que eu costumo fazer, para eu conseguir dormir um pouco melhor, para eu recuperar um pouco mais o meu cansaço, e então eu tô me sentindo melhor para fazer as coisas. Você diminui a culpa, porque não é porque você está deixando de fazer porque não deu tempo, ou você está deixando de fazer porque você preferiu fazer outra coisa, ou porque você é desorganizada, ou qualquer outra coisa disso. Você tira a culpa disso. Você vai fazer o quê? Você deixou de fazer porque você quis. E você vai voltar a fazer porque você quis. Então a culpa desaparece, porque você tem o controle da situação. Você vai aumentar o foco nos momentos certos, ou seja, você aliviou ali a tua agenda momentaneamente por um tempo, porque você sabe que você está focada em fazer aquilo. Agora eu estou, por exemplo, postando várias histórias diferentes, estou criando um outro tipo de conteúdo e isso está demandando mais tempo, então eu estou num hiperfoco, vamos dizer assim, exatamente por conta dessa procrastinação estratégica dos meus rituais matinais, porque está me exigindo um conhecimento maior, está me exigindo uma estruturação maior. Então,
Quando você tem um projeto, você vai definir o prazo para ele de começo, de meio e de fim. E principalmente nos focos, nos momentos certos, que é exatamente o que eu estou passando agora. Você evita um burnout, porque o que acontece? A maioria de nós, mulheres, mas no geral, a sociedade acaba, vamos dizer, colocando num pedestal as pessoas fazedoras. Então as fazedoras, né, tem aquela coisa de sempre estar ali, executando, e não deixa um tempo estratégico do descanso, não só, mas do pensamento, né, do separar e pensar exatamente do que você está fazendo, de rever algumas coisas. E quando você vê, você pensa assim, eu sei porque eu já passei por isso, tá? Mais um pouco eu aguento, mais um pouco eu aguento, mais um pouco eu aguento. E se você abre a boca, alguém fala assim, mas todo mundo tá assim. É normal ficar estressada. E essa normalização dessa sensação de angústia é o que mais faz mal. E deve culminar um burnout, gente. Daí sair desse negócio é pesado. Eu não recomendo pra ninguém. Não tem graça. Então, assim, antes que chegue nesse ponto, já leva as dicas que eu sempre tô falando aqui, as estratégias que eu tô falando pra vocês. E se alguma coisa desses alertas você não tá conseguindo se desvencilhar, entra em contato comigo no direct aqui do Instagram. A gente pode conversar, de repente marcar uma sessão diagnóstica gratuita, não tem problema. E a gente vai trocando uma ideia. Ou aqui nos comentários também, que depois essa live vai pro YouTube, para eu conseguir trazer para vocês formas de evitar isso, até por conta de uma saúde pública, porque tá uma epidemia de pessoas tomando remédio. E eu sempre comento que o remédio ele é muito bom, só que ele tá tratando de uma consequência e não da causa. E eu tô trazendo para você analisar a causa das coisas. De um jeito, às vezes até engraçado do jeito que eu tenho colocado, né? Porque se a gente para e toma essa consciência, é como se você tivesse... Bom, não sei se todos aqui são da mesma época, tomando ali o espinafre do Popeye, né? Tem essa imagem em mente, assim, o espinafre do Popeye não é muito fofo, bonitinho, mas essa aqui é a grande ideia, a grande sacada de você estar ali tendo as ferramentas e sabendo utilizar junto com comportamento e mentalidade. Por isso que a minha mentoria não são só ferramentas. Você vai comprar uma mentoria, vai entrar e vai aprender a usar um Google Agenda, aprender a usar um seminário. Não, é um complemento desses 3 pilares. São as ferramentas, a mentalidade e o teu comportamento que precisam se ajustar. Porque ferramenta por ferramenta, vamos ser justos, o YouTube tem trocentas coisas aí e tenho certeza que se você se decidir usar uma ferramenta de produtividade, você vai conseguir muito bem, muito obrigada. Não tem problema nenhum em relação a isso. O grande diferencial é essa personalização que eu faço olhando pra você e entendendo o teu momento, entendendo o que você tá passando. Então eu tenho, por exemplo, o Rafa que ele trabalha como afiliado. E agora tá como afiliado na gringa. Eu tenho uma outra aluna que é terapeuta sistêmica, tá se formando agora, 21 anos, 22 anos. Mudou totalmente, inclusive, a relação dela com a mãe dela. Então, olha o impacto familiar que tem numa estrutura de produtividade quando você coloca esses 3 pilares juntos. A mentalidade, o comportamento e as ferramentas. Então, esse conjunto como um todo, ele transborda, e transborda de um jeito até que automático. Esse caso em específico, eu vou contar, saindo um pouquinho aqui da live. 21 anos, ela não arrumava a cama, não arrumava o quarto, ela até filmou o quarto uma vez pra mim, até tentei buscar de novo, mas eu não achei as filmagens, ela não tem também ainda. Gente, era um caos, era lixo pra tudo quanto é lado, não sei como é que a pessoa vivia. Só que não incomodava ela de forma nenhuma. Então a gente às vezes, o Rafa colocou, mentalidade e organização é tudo, galera. Nicole é o máximo. Você que quis encarar, Rafa, não é todo mundo que encara, tá? Porque é mexer na nossa zona de conforto, sim, e incomoda a gente saber, não sei vocês, mas quando alguém fala que eu tô errada, a gente não fica assim super feliz da vida, né? Mas se a gente quer absorve essa informação e coloca ativa, realmente a gente se desenvolve. Voltando na história dela, a hora que eu li aquela filmagem, gente, se fosse minha filha, eu sou uma pessoa tranquila, mas acho que eu não iria ter a tranquilidade que a mãe dela tem. Acho que eu ia dar umas palmadas, assim. Aqui eu nunca passei por isso. Meus filhos estão com 16 anos, eles arrumam a cama deles de manhã, do jeito deles, confesso. Qualquer dia eu mostro uma foto. Mas não tava daquele jeito, era uma coisa assim absurda, de lixo, inclusive, papel amassado, comida, prato de comida, umas coisas assim, gente, era surreal. E ela entrou na minha primeira turma ali, que eu fiz ano passado e tal.
Ela mostrou o quarto dela hoje e me mandou um áudio e me mandou assim, ela, Nicole, eu tô fazendo já o teu curso pela segunda vez, porque o curso fica gravado pra você assistir durante um ano inteiro. Então, o que é a mentoria hoje? Eu transformei ela em parte gravada e parte híbrida. Você entra na mentoria, assiste as ferramentas gravadas, porque isso você pode assistir no teu tempo, e você entra nos encontros ao vivo. O que ela fez? Só que nessa entrega que eu fiz pra ela, era ao vivo ainda, então eu pegava no pé ao vivo nas ferramentas, era até mais doído. Gente, hoje ela filmou, ela disse, Nicole, eu tô assistindo de novo as aulas e eu já não consigo mais entrar no meu quarto e não colocar a minha bolsa no lugar, a minha mochila, o meu caderno no lugar. Ela filmou o quarto, tava impecável. Isso no final de um dia, gente. Então veja a mudança de mentalidade da pessoa que se propôs a se colocar no movimento e se propôs a mudar nessa magnitude. A ponto de ela falar assim, nossa, eu não brigo mais com a minha mãe. Às vezes ela saía, ela ficava dias sem voltar para casa, a mãe dela desesperada, sem saber onde ela estava, até essa responsabilidade de, se eu estou morando embaixo do teto da minha mãe, eu devo respeito a ela e falar para ela onde eu tô. Até isso mudou quando a gente entrou na área da mentalidade, da autorresponsabilidade, de se posicionar frente à vida, né, em relação também aos nossos pais, a respeito de tudo isso. Foi absurda a mudança delas, gente, foi absurda. E eu conversando com ela e daí conversando agora com o Rafa também sobre essa parte da procrastinação estratégica, porque eu fiquei pensando, como eu coloquei em teste na minha própria vida, eu falei, eu vou falar para as pessoas isso que está acontecendo, porque está sendo muito legal. E até eu comentei, a Ana entrou agora também, eu falei assim, Ana, eu estou no modo zen. E para quem me conhece sabe que esse modo zen é um modo bastante difícil de me achar, porque eu tô sempre a 1000 por hora. Mas foi uma necessidade que eu vi e esses benefícios que eu trouxe, eu tô passando, gente. Eu tô exatamente nesse momento com essa sensação de estar fazendo as coisas com calma, de estruturando as coisas. E eu sei que na semana que vem eu vou entrar no modo hard de novo, no meu jeitinho especial de ser, porque eu já decidi estrategicamente por que procrastinar, quanto tempo procrastinar e de que forma fazer isso da melhor forma, tá? Bom, enfim, resumindo aqui, um resumo rápido do que a gente viu agora. Eu falei sobre procrastinação, eu dei alguns exemplos práticos, eu falei pra você de que forma você vai procrastinar com estratégia e lembrando da sua autorresponsabilidade e a primeira de todas as pessoas que você tem que ter e honrar a palavra pra você mesmo. Então, nada disso que eu falei vai funcionar se você não se dispuser a cumprir o que você fala. Então, se você abriu a boca pra você, é a primeira pessoa que você vai ter que honrar a sua palavra pra você mesmo, tá bom? Então essa é a ideia. E eu quero aproveitar, a gente tá nos últimos dias de carrinho aberto da mentoria com desconto, o link tá na bio ainda. E a mentoria seria isso, então eu tenho partes gravadas, que é a metodologia vida, visão, intenção, determinação e ação. Com esses 4 pilares eu consigo estruturar, você consegue olhar a sua vida e reestruturar as coisas que você não tá afim. E nos encontros ao vivo, que são 6 encontros ao vivo, eu entro na parte de mentalidade, de comportamento, faço hot seat, ou seja, chamo você e falo assim, o que tá pegando aí? Vamos conversar aqui. Você abrindo a tua situação, a gente consegue alinhar bem pontualmente. É bastante personalizado, apesar dos encontros em grupo, tá? E fora isso tem vários bônus, então tem ali 8 dias de produtividade, que eu fiz 8 lives, tá gravado, eu vou entregar junto. Tem um PDF do livro da metodologia, forma pocket, para você imprimir, ter ali do seu lado, para você reestruturar a rotina pro resto da vida. Eu ouso dizer que é o último curso de produtividade que você vai comprar na sua vida. Eu sou bem audaciosa, eu tenho certeza disso. O que mais que temos lá? A gente tem um checklist de conversas difíceis, tudo focando pra você economizar tempo, tá? Então, sabe aquela conversa que você fala e depois tem que voltar pedindo desculpa, ou você gritou, alguma coisa assim? Ali tem um checklist pra você pensar antes de conversar com aquela pessoa daquela conversa difícil. Gente, até conversas difíceis, você precisa de um planejamento estratégico estruturado, e isso é simples, tá? Você só vai dizer pra mim depois assim, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Mas a hora que você para e pensa como conversar com a pessoa, começo, meio e fim, e o que ensina isso é dentro da programação neurolinguística, uma das formações que eu tenho. A hora que você estrutura a forma de pensar com a pessoa, você define uma estratégia, é absurdo o tempo que você ganha em retrabalhos, em pedidos de desculpas, em reuniões que não chegam a lugar nenhum. Então é mais uma ferramenta para você economizar o teu tempo e fazer ele render ainda mais,
Claro, né, gente? Evitar desgaste emocional, evitar brigas desnecessárias, eventualmente terminar uma negociação da melhor forma possível que você consiga. Fora isso, ainda tem o planner anual, também tá dentro da mentoria. Amo PLN. Programação neurolinguística é fantástico, assim, eu realmente sou fã. Então tem esses bônus, e daí, claro, caso você queira conversar um pouco comigo, me chama no direct que a gente pode marcar uma sessão diagnóstica gratuita pra trocar uma ideia, ver se é teu momento. Até esses dias uma pessoa entrou em contato comigo, uma mãe, ela falou assim: nossa, Nicole, eu vou comprar tua mentoria pra minha filha. Gente, não adianta, eu posso até estar me desvendendo aqui, mas esse tipo de produto, esse tipo de mentoria, não adianta você comprar e dar de presente pra outra pessoa. Por quê? Porque ela vai mexer muito com o teu dia a dia. Ela vai mexer muito com o que você faz, o que você fala, o que você é, o teu comportamento. Vai muito além das ferramentas. Então, você comprar querendo que outra pessoa faça, não vai funcionar. A não ser que você queira que essa pessoa converse comigo, eu troco uma ideia com a pessoa e eu te digo, olha, ok. Por quê? Porque a gente, ela não é milagrosa no sentido de eu faço tudo. Eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a tua também. Senão, não funciona. É por isso que o Rafa tá onde tá. Porque ele sentou e fez exatamente o que eu falei. E hoje ele já mostra que dá resultado. Essa menina que eu comentei, essa mulher, né? Que 21 já é mulher. Essa mulher que eu comentei, ela quis fazer, mesmo não enxergando num começo, eu falei, não, segue, a gente conversa mais pra frente. Ela acreditou em mim e foi até o final. E hoje ela manda, a gente conversa direto. Ela falou assim: Nicole, é absurdo, eu não consigo mais. A mudança de mentalidade dela foi tão forte que ela não consegue ter o comportamento que ela tinha antes. Então, é muito profundo o que eu faço dentro da mentoria, com, entre aspas, uma desculpa de produtividade, em termos de você mudar a tua mentalidade e realmente se destravar para as coisas funcionarem. E isso vai transbordando. Então, por isso que não adianta você comprar para outra pessoa. Você pode, de repente, indicar, você pode, de repente, falar, olha, eu conheci a Nicole e tal, mas você comprar para outra pessoa não vai funcionar. É a mesma coisa que você queira que a pessoa vá para uma terapia forçado. Não funciona, tá? Então isso que eu queria trazer pra vocês. Bom, depois dessa live, eu quero saber aqui, quem puder escrever aqui pra mim, se eu conseguir aliviar um pouco a culpa da tua próxima procrastinação estratégica planejada. Aí você escreve aqui pra mim, depois, qual vai ser a sua procrastinação estratégica e como você se sentiu depois disso, tá bom? Essa live vai também subir no YouTube, eu tô com o YouTube, já bati 16 mil visualizações no dia de hoje, 20 de fevereiro de 2025. Contagem regressiva subindo, quem quiser entrar lá no meu canal, é Nicole Melen 2 também. Vai ser muito legal. E lá também eu tô colocando outros tipos de conteúdo, shorts também, tá sendo bem interessante. Então pra hoje seria isso, pessoal. Eu vou ver quando que eu vou fazer as próximas lives, ainda não tenho programação, mas eu vou colocando nas mensaginhas ali do Instagram, tá bom? Obrigada, prima, obrigada por aparecer também. Um beijo grande pra todos e nos vemos na próxima live. Qualquer dúvida me chama no direct que eu tô à disposição. Um beijo.